Fala, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Ainda com a derrota contra o Bahia na cabeça, mas vida que segue, né? Pensando nisso, o Vasco pode aí dispensar 2 jogadores. Também um jogador que está no Santos pode chegar para reforçar o Vasco ainda nesta temporada. Bom, pessoal, peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. É só clicar aqui nesse botão vermelhinho aqui para dar aquela força pra gente. Deixa seu gostei, que clica muito no gostei aí para o YouTube recomendar novamente nossos vídeos aqui para vocês. Muito obrigado a todos os nossos inscritos, a gente está em busca aí de 30 mil. Fortalece aqui, se inscreve e dá aquela ajuda para o nosso canal seguir em frente. Muito obrigado. Lembrando que no final desse vídeo tem salve para a galera que está sempre aqui assistindo nossos vídeos. O Vasco vem jogando um futebol muito ruim, já alguns jogos aí contra times menores do que ele. Foi assim contra o CSA, foi assim contra o Goiás, apesar da vitória, e também foi assim no sábado contra o Bahia. O Vasco não conseguiu se impor, não conseguiu armar jogadas, criar jogadas para finalizar em gol. E quem seriam os homens responsáveis dessas criações de jogadas seria o Valdívia e o Bruno César. 2 jogadores que vieram e que não deram certo no Vasco, vieram até com um nome assim um pouco mais elevado, principalmente o Bruno César, até pelo que ganha o jogador em cerca de 350 mil reais, e não correspondeu, não fez boas partidas com a camisa do Vasco. Um jogador perdeu o pênalti num clássico, poderia ter feito o gol no rebote, mas a sua lentidão não ajudou a concluir aquela jogada. Infelizmente o jogador não tem aquela característica de jogar quando jogava no Corinthians, que fazia gol de qualquer lugar, tinha mobilidade. O jogador se tornou um jogador lento, pior até do que, eu vou arriscar aqui, do que o Ganso. É inacreditável, um jogador para ser pior do que o Ganso tem que ser muito ruim, e o Bruno César tá nesse nível. Pensando nisso, o Vasco já prepara aí, quem sabe, uma dispensa desses jogadores. O Valdívia já pode estar saindo do Vasco rumo ao México, o jogador não pertence ao Vasco e pode ir para o Tigres do México. Já até noticiei isso aqui no vídeo anterior, vamos aqui, vale reforçar aqui essa notícia. Também o Bruno César pode ter o seu contrato rescindido aí, já que não agradou a ninguém, não é, meus amigos? Eu acho que nem a mãe dele tá feliz com o futebol dele no Vasco, porque é um jogador horroroso, horrível, não mostrou o que veio, só fez o gol no clássico ali contra o Fluminense e mais nada. Ele, pelo valor que o Vasco paga nele, é muito pouco, e nessa situação no jogo contra o Bahia a gente ficou sem criação por conta de não ter qualidade nesses 2 jogadores. Tomara que eles saiam do Vasco, que aliviem aí também a folha salarial do Vasco, porque eu acredito que o vencimento mensal do Valdívia também não seja tão alto e também não tão baixo, deve ser na faixa de 100, 150 mil até 200 mil, se eu não me engano. Segundo o jornalista Flávio Dias, do canal E Atenção Vascaínos, o Vasco poderia estar negociando com o meia atacante Cueva dos Santos, peruano, jogador da seleção do Peru, aquele mesmo que jogou no São Paulo, também teve uma passagem rápida pelo clube da Rússia e poderá aí vir reforçar o Vasco, talvez aí por empréstimo, porque em valores o Vasco não tem como investir. O Santos investiu cerca de 26 milhões para contratar esse jogador junto a um clube russo e foi um dinheiro jogado no lixo. Eles não sabem o que fazer com o jogador. O Botafogo tentou o empréstimo dele e o Santos negou a liberação, mas o técnico Sampaoli, depois de algumas rodadas, já mostrou que não vai utilizá-lo. A mesma coisa aconteceu com o Brian Ruiz, que foi especulado no Vasco. O técnico não deverá utilizar esse jogador e surge a opção dele vir jogar no Vasco por empréstimo. O jogador ainda não completou as 7 partidas necessárias para evitar uma possível negociação e quem sabe ele pode vir jogar no Vasco ainda essa temporada, como veio o Cleiton, né? Que as pessoas estão criticando aí o Cleiton, mas o cara estava sem ritmo de jogo, né? Fazer o quê? Não deveria ter escalado. Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo se precipitou. Comenta aqui embaixo o que você acha das saídas aí do Bruno César e do Valdívia, se você acha que realmente vai acontecer, se você acha que o Vanderlei Luxemburgo tá de saco cheio desses jogadores. Ele já provou que quem tá insatisfeito sai. A gente já viu aí alguns jogadores saindo do Vasco, pode ser que o Valdívia e o Bruno César, ó,
vazem. Também comenta aí se você é a favor da contratação do Cueva. Eu particularmente não sou jogador problemático. E no Rio de Janeiro, meus amigos, ele vai ser um Ronaldinho Gaúcho. Ele vai fingir que joga e a gente vai fingir que paga ele. Também quero mandar um salve aqui pra galera que tá ligada aqui no canal hoje. Muito obrigado aí a todos vocês que tá sempre comentando coisas boas, mandando um abraço aqui pra mim. Eu fico muito feliz com isso. Eu quero mandar um abraço aí pro Isamar Ramalho, ele é de Mucuri, na Bahia. Muito obrigado, Isamar. Um abraço pro Marcos em Maricá, no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Um abraço aí pro Isaac em Jaguaquara, na Bahia. Muito obrigado. Um abraço pro Elton em Nova Granada, em São Paulo. Muito obrigado, Elton. A Donilton aí em Anápolis. Muito obrigado. E para fechar, o João em Muriaé, em Minas Gerais. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos e ótima semana.